Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Bem Supermercado, Bairro Alvorada, 9975-3949. Nova Moda, 9913-0368. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra, Rua Luiz Getaldo da Costa, 978 CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso, levando a palavra de Deus, fé e esperança para a sua família. Sintonize com Cristo. E no dia de hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Manuel Seixas, o presbítero Deusoito Neves e o diácono Jadir Lima de Moraes. Muito boa tarde, nós convidamos a todos vocês, ouvintes da Rádio Cuiabana FM e também aos nossos internautas pelo YouTube. Uma boa tarde, é o Sintonize com Cristo chegando até a sua casa. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219. Bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. O Mercado Alvorada está sob nova direção e agora ele passa a se chamar Bem Supermercado. Ainda estamos em fase de reestruturação. Chegamos para atender você e sua família com a qualidade que merece e com ofertas imperdíveis. Temos frutas e verduras frescas todos os dias. Nosso açougue tem cortes especiais para todos os gostos. A padaria está literalmente dos sonhos, bem recheada todos os dias. E às sexta-feiras temos pizza da casa, super saborosa e com aquele preço que vocês amam. E o mercado está repleto de produtos com ampla variedade. E fazemos entregas nas proximidades. Bem Supermercado, Rua Bela Vista, número 125, bairro Alvorada, 999753949. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudiocoesmudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. E o nosso podcast hoje tem como tema a crise da masculinidade, quando os homens abdicaram de sua missão como sacerdotes do lar. Aos nossos convidados aqui, desejar nosso muito obrigada pela participação, presbítero Deusoito, diácono Jadir, pastor Manuel Seixas, muito obrigada. E vamos começar aqui perguntando, porque quem sabe essa é uma das dúvidas que pode já estar aí na mente daqueles que estão nos ouvindo. O que é essa história de sacerdócio do lar?
Então, sacerdote, segundo as Escrituras, tem a ver com alguém que é esse elo da espiritualidade entre o homem e Deus, né? O sacerdote do lar é o cabeça da família, aquele que tem a responsabilidade espiritual pela condução do seu lar. Então, quando nós falamos em crise de masculinidade, nós estamos, sem dúvida alguma, tocando nessa questão, que, afinal de contas, quando se abdica desta posição de liderança espiritual, de ser o sacerdote, daquela pessoa que é o responsável por fazer esta ligação espiritual da família com Deus e por ter esta responsabilidade, ele assume o papel de levar toda a família a buscar a Deus, ter os momentos de devoção, ter os momentos de culto, ter os momentos de se falar a respeito das Escrituras, ensinar as Escrituras. Então, o sacerdote é essa pessoa que tem essa responsabilidade. E quando o homem abdica dessa posição, aí a gente vai falar dessa crise da masculinidade, porque, afinal de contas, vivemos uma geração hoje que é totalmente diferente da geração lá de trás. Cada nova geração vem com suas questões, vem com suas manias, vem com o seu jeito de ser, né? Então, quando nós nos lembramos que há um tempo atrás nós vivíamos um mundo rural, né? As pessoas viviam uma realidade do campo, onde o pai, o cabeça da família, ele usava toda a família para ir para o trabalho, para cuidar da lide doméstica e tal. Isso aí, quando entramos na era da urbanização, né, da cidade, aí, de repente, o homem sai para trabalhar e deixa a família toda em casa. E ao deixar a família toda em casa, ele já não tem mais aquele contato imediato com esposa, filho, né? Ele já chega em casa no final do dia cansado e ele já não tem mais aquela responsabilidade sacerdotal, porque, afinal de contas, ele chega em casa já de noite, cansado, ele quer mais é dormir. E no outro dia, ele recomeça tudo isso de novo, né? Então, esta geração agora é uma geração que vive uma realidade diferente da anterior. E a geração atual, além da questão do trabalho da cidade, nós temos uma geração agora que trabalha em casa. Também. Que não vive mais essa realidade de sair de casa e depois retornar. É uma geração que está em casa. Home office. Home office. E sabe qual tem sido o resultado prático disso? Nós temos uma geração de homens que, com 30 anos de idade, estão dentro de casa. Continuam em casa. E quando eu vejo jovens da igreja com 30 anos de idade e não se casaram, não se preocuparam em estudar, e estão vivendo assim aquela vida à la Zeca Pagodinha, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Preocupante, né, pastor? Eu me preocupo porque, com a idade desses, eu já era pastor, pai de 2 filhos, eu já tinha toda uma responsabilidade nas costas de um pastorado numa igreja. E quando eu vejo hoje nossos jovens, todos dentro de casa, sem atitude. Olha aí, como quem diz assim, velho, vocês podem morrer logo, porque eu quero ficar com a casa sozinho aqui, não quero ninguém me apoiando aqui em casa, não, né?
Então vejam a que ponto nós chegamos. Então, vivemos essa crise por conta, primeiro, desses hábitos novos, mas isso não justifica o povo de Deus abandonar a servidão. A palavra, né? A palavra. Sempre nós temos que buscar a nossa responsabilidade. Sem dúvida. E quando nós nos lembramos lá no livro do Gênesis, né, quando Adão e Eva pecaram, né, a palavra de Deus diz que Deus foi atrás de quem? De Adão. Né? Adão. Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Adão, você é o sacerdote. Você é o responsável pela tua casa. Né? Eita, o presbítero Deusuíto, eu queria que entrasse um pouquinho aqui na nossa segunda pergunta. Em que momento histórico e cultural começaram a terceirizar a sua responsabilidade espiritual dentro de casa? E quais foram as consequências disso para a família moderna? O pastor Manuel já começou aqui dando um impulso, só dando uma continuidade aí nesse momento específico. Eu gostaria que os dois comentassem sobre isso, tanto o presbítero quanto o diácono Jardim. Então, o pastor falou sobre Adão e Eva, né? Eu creio que é desde aí, né? Aí já começa alguém que já deveria ter responsabilidade sobre a sua família e ele já abre mão dessa responsabilidade, né? Porque eu entendo que o homem em si, ele tem uma tendência muito grande, muito forte de se afastar do Senhor, né? De se afastar do Senhor. Então, eu acredito que a gente está falando aqui para um povo cristão, né? Pessoas crentes. E infelizmente até no meio cristão a gente vê esses homens que deveriam estar cuidando das suas famílias se afastando do Senhor, porque isso faz parte da natureza humana. A gente não deseja se aproximar do Senhor, né? Nós carregamos a característica do próprio Adão, de se afastar. Então tudo isso de uma forma mais real ou mais próxima começou justamente quando o mundo se levantou de uma maneira mais forte contra a própria palavra. Então, da mesma forma que Eva foi informada que existia uma outra verdade, entre aspas, o mundo diz para os homens ou para as mulheres que existe uma outra realidade, não essa de o homem tomar conta do lar ou ser responsável pela sua família e a mulher ser aquela cooperadora. E se levantou a partir disso aí essa ideia de que nós podemos e nós devemos nos igualar aos homens. Né? Infelizmente. E além dessa ideia que está sendo plantada, porque o mundo milita contra a palavra, o mundo milita contra a família, o mundo milita para destruir a força do homem dentro de casa, né? Essa é a tendência do mundo, para destruir a força, para criar homens fracos, homens frágeis, homens irresponsáveis, né? Que quando você mina a força do homem, você destrói a família, né? Um homem fraco, ele vai destruir a sua família. E juntamente com tudo isso, você tem aquela ideia de você ter que trabalhar, que o homem bem visto pelo mundo é o homem que trabalha, o homem que ganha dinheiro, o homem que cuida da sua casa e a mulher também. A mulher valorosa não é aquela que cria os filhos, a mulher valorosa para o mundo é aquela que ganha, vamos dizer assim, tanto quanto o marido e, se possível, até mais que o marido. Então, a junção disso, a natureza do homem pecador, a ideia do mundo de destruir a família e a fraqueza que a gente tem de lutar contra tudo isso, trouxe essa, vamos dizer assim, essa derrota, essa situação que a gente encontra hoje, que é a destruição da família, entendeu? Então, a sociedade trabalha para que a família seja destruída, porque, afinal, a família e o homem, ela provém da palavra. E você sabe que a palavra e a humanidade, elas não caminham junto. Elas se combatem, vamos dizer assim. Verdade. É verdade. Diante desses dois poços de sabedoria aqui, né, Anaí? Eu vou ser o que menos vou falar aqui.
né? Mas o homem, né, desde a Revolução Industrial, ele procurou ser o provedor financeiro, né, da família, né? Antes disso, ele até tinha lá no campo um período de zelo para com a sua família, né? Se relacionava mais com a sua família, mas aí após toda essa revolução da cidade, como bem o pastor Manuel falou, ele foi procurar, né, prover financeiramente e deixando de lado, terceirizando, no caso, a família, né? Os filhos, deixando de ensinar, de inculcar. E muitas vezes acontece hoje, terceirizando para a igreja, para a escola, né? Para um cuidador, uma babá, né? Os pais muitas vezes vão trabalhar e deixam ali. O que acontece hoje é, às vezes, a própria criança chama até a babá de pai ou de mãe, ou mãe no caso, né? Um cuidador. É o que acontece hoje, a gente vê muito isso, né? Então, os cuidados que a gente deve ter como sacerdócio, né? E aí, como bem o pastor falou, e eu trouxe aqui a palavra que eu acredito que tem muito a ver com isso que eu vou ler em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. É um cântico que eu sempre ouvia, né? A cada momento andando na presença de Jesus. Então lá a letra fala, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, andando pelo caminho. Então não tem como os pais estarem presentes sem esse contato, essa conexão relacional com seus filhos, com a sua casa, né? Então é algo muito importante e papel do sacerdote. Entendo. Infelizmente nós estamos vendo isso descendo pelo ralo abaixo, né? As mulheres estão assumindo algumas funções que não lhe cabem, e eu gosto muito de dizer que mulher fora de posição fica em depressão, e fica mesmo, porque nós não fomos chamadas para essa tarefa, né? Não nos foi confiada essa missão, e aí nós entramos em situações complicadas. Vamos seguindo aqui. De forma prática, o Jadir colocou aqui para nós o texto bíblico que fala de caminhar, andar, ler, estudar a palavra. De forma prática, além do discurso religioso, o que significa isso? Ser sacerdote do lar. Vou começar aqui com o presbítero Deusuíto dessa vez. De forma prática, o que é isso? Eu gostei dessa palavra prática, porque eu acho que eu vou falar, a gente tem um pastor aqui, eu vou falar mais de uma questão prática do que propriamente teológica. Eu acho que, acima de tudo, você ser sacerdote é você servir. Agora, imagina uma esposa que você cuida, que você ama, que você protege, que você cerca ela de cuidados. Não existe outro caminho para essa esposa a não ser a sua auxiliadora do que ser a sua companheira. Para os filhos, imagina um filho que você acompanha, que você acorda junto com ele, que você leva ele para a escola, que você se preocupa com ele. Eu tenho duas filhas, uma de 21, outra de 24. Elas entram no carro e perguntam: filha, como que foi a aula? Como que foi o trabalho? Então essa interação, ela só é possível quando você está próximo do filho. Mas, repito, ser sacerdote é servir. Minhas próprias filhas falam: pai, a gente fica constrangido de te desobedecer, não pela forma como você cobra, mas a maneira como você serve a gente. Então, eu acho que essa questão de ser sacerdote, você tem que, antes de tudo, você servir, porque a gente entende que o amor, ele precede a palavra. Você tem que preparar o terreno, você tem que cuidar. Até se você for pregar a palavra para uma pessoa que não é cristã, você não pode chegar pregando. Você tem que acolher, você tem que conhecer, você tem que saber sobre a vida dela, você tem que se importar com ela. Então você tem que demonstrar para aquela pessoa e assim para a sua família que você os ama. Demonstrou isso? Aí sim, o terreno está preparado. Pregue a palavra, faça isso que o Jadir falou, né? Ao dormir, ao levantar, o tempo todo. Porque se você não tem o amor e você só quer pregar, vamos dizer assim, você acaba sendo um tirano, você acaba sendo um autoritário.
né? Então é justamente o servir que vai te diferenciar de ser sacerdote ou de você ser uma pessoa autoritária, simplesmente. Pastor, quer complementar alguma coisa nessa pergunta? Então, essa questão do sacerdote servir, isso aí é fundamental, né? Eu gostei das palavras do meu irmão, porque quando a gente pensa que o nosso sacerdócio, ele exige de nós essa responsabilidade de servir. Eu sirvo a Deus quando eu faço o que Deus, da sua palavra, me ensina. Então a palavra me ensina que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Deus me ensina que eu tenho que ensinar as letras sagradas para os nossos filhos. Eu tenho que orar com os nossos filhos, né? Então, isso é algo que parte de alguém que serve. Diferente daqueles que querem impor. Quando você impõe, você perde muito do respeito, porque você impor, você está exigindo uma situação que não é o ensino de Jesus. O Senhor Jesus nunca impôs nada a ninguém. O Senhor Jesus sempre agiu com amor, né? E essa responsabilidade do ensino de Jesus era muito grande. E com toda a responsabilidade que ele tinha, a marca do amor, do servir, querer o melhor para o outro, é a marca do Evangelho de Jesus, né? Então, tem tudo a ver com o nosso sacerdócio. Se nós queremos que a nossa família seja a primeira célula que nós chamamos de igreja, então, que aquele seja um lugar em que os homens assumam a posição de sacerdote, servindo a família, fazendo com que a obra de Deus seja feita e as pessoas, os filhos, a esposa, enxerguem neste teu servir com amor, enxerguem isso de forma positiva. E é aquela coisa, né? Quando nós agimos com amor, as pessoas se sentem, às vezes, até... Como é que eu poderia dizer? As pessoas ficam inculcadas com aquilo, né? Porque, às vezes, as pessoas esperam que o líder seja aquele cara que seja o mandão, né? E, de repente, vê no líder um cara amoroso. Isso derruba todas as barreiras, né? Sem dúvida. Derruba todas as barreiras. Então, eu vejo por aí. Bem, agora eu vou começar aqui com Jadir. Muitos homens hoje trabalham, né? Provêm financeiramente e ainda assim estão ausentes emocional e espiritualmente. Por que a provisão virou substituta da presença? É verdade, Anaí. É um dos problemas que nós temos hoje, né? Eu até fiz algumas anotações aqui, né? É um fenômeno moderno que distorceu totalmente aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? No plano original de Deus, no caso. O modelo bíblico, né? É que o homem seja aquele que vai dar a instrução, né? Aquele que vai ter a presença, né? Na família, né? Na relação, no seu discipulado diário ali, na devocional diária, com os seus filhos, nas situações que forem ocorrendo no seu dia a dia, seja na escola, seja nos afazeres da esposa e dos filhos, né? E penso que o homem precisa ter esse legado de fé, né? E o maior legado, no caso que a gente pode deixar para nossos filhos, é o temor ao Senhor, né? Então, ensinando isso para os nossos filhos, creio que é parte do caminho que Deus já deixou como responsabilidade para nós, homens, né? E, infelizmente, essa presença, né,
paterna, que, como você falou aí, a provisão substituiu a presença, né? Por conta, às vezes, dessa gana, eu tenho que prover, eu tenho que dar o melhor para o meu filho, mas esquece que, às vezes, o melhor para o filho é a presença, é você sendo exemplo, né? Daquilo que você fala, daquilo que você prega, aquilo que você também faz, né? Então, acredito que isso aí sejam situações que sejam importantes na vida da família e no sacerdócio também. Alguém quer complementar, por gentileza? Não é nem questão de complementar. Só a gente lembrar isso que o Jadir falou, é uma realidade, questão dos homens buscarem uma preocupação tão grande em ter e, ao mesmo tempo, a dificuldade de ser este sacerdote em casa. Nós, Jadir, ainda temos uma dificuldade a mais. A nossa geração, a minha, a tua, nossa esposa trabalha, né? A geração dos nossos pais, a gente ainda tinha, a mãe ficava em casa, né? E agora não, agora são os dois fora de casa, né? E eu me lembro, até porque meus filhos ainda eram pequenos, e os dois trabalhando, os dois bancários, e a gente trabalhava o dia inteiro, e aí quando eu chegava em casa eu estava morto de cansado, e a gurizada, os dois ali, criançada brigando, aquela coisa toda, e você até nervoso, porque você está tão morto de cansado, e a tua esposa também está, porque ela também passou o dia todo trabalhando. Então hoje nós vivemos uma realidade em que não só o homem, mas a mulher também está no mercado de trabalho. Vivemos um momento em que o feminino luta para que homem e mulher tenham as mesmas posições no mercado de trabalho, e nós não podemos ser contra nada disso, né? Eu acho que a partir do momento que as mulheres ganharam o seu espaço, e ganharam o seu espaço porque a mulher é competente, a mulher sabe fazer, a mulher sabe trabalhar, né? Então, nós não somos contra isso. Nós temos que avaliar hoje que vivemos uma geração em que os nossos filhos passam na escola. Eu me recordo que o meu netinho, com 2 anos de idade, eu já estou olhando para o moleque lá, ele já está todo uniformizado, sendo levado para a escola. Eu levei um susto, mas peraí, o moleque, 2 anos de idade, já está todo uniformizado, e ele todo já arrumadinho. Eu falei, esse guri vai arrumar problema, né? E quando ele voltou para casa, eu falei, e aí, como é que foi? Não, pô, beleza. Gostou, né? Então, que bom. Mas vejam, as crianças, 2 anos de idade, já estão saindo da responsabilidade ali dos pais, já vão para a escola, né? E voltam já no outro turno, e de repente você está vendo que o sacerdócio dos homens tem um dificultador a mais. Tanto a ausência da esposa, quanto a questão dos filhos desde cedo indo para a escola. E aí vem a pergunta, o que nós vamos fazer? É aí que eu não tenho medo de errar ao dizer para os irmãos, valorizem a igreja que você tem, o ensino bíblico da igreja, a escola bíblica, as reuniões de ensino da palavra de Deus, a vida comum dos irmãos da igreja, porque, querendo ou não, nossos filhos, ainda que não seja a responsabilidade da igreja criá-los,
Mas a igreja hoje é um grande instrumento para ajudar os pais na condução da vida dos filhos. Porque nem todo pai, nem toda mãe tem condições de estar fazendo estudo bíblico, ensino bíblico com seus filhos. Até que nem todos têm essa aptidão, nem todos estão preparados para isso. Sim. Mas, se nós valorizarmos a igreja como esse ambiente que vai dar uma ajuda enorme para as famílias, aí sim nós vamos ter uma igreja forte, competente, uma escola dominical dinâmica. Por quê? Porque nós sabemos que os nossos filhos precisam disso. E eu não estou querendo transferir responsabilidade de criação de filho para as igrejas. Não, longe disso. O que eu estou mostrando é o seguinte: nós hoje temos uma deficiência no lar, pela ausência dos pais. Pai e mãe trabalham, não tem mais a mesma dinâmica de antigamente. Então, o que nós precisamos? Pai e mãe, usem do tempo que vocês têm para estar com os filhos, seja na igreja, seja no ambiente familiar, onde você vai ter o teu final de semana junto com a família, cuidando dos seus filhos, fazendo com que a família seja instruída. Isso aí é importante. Olha só, o pastor Manuel levantou inúmeras questões aqui. Se a gente fosse, nós temos mais possibilidade de outros episódios para tratar desse assunto. Porque levantou a questão das mulheres, da ausência das mulheres em casa, do fato dos homens estarem trabalhando em excesso no seio, ou os dois juntos ali, o fato da igreja precisa estar presente e o sacerdote levando esses filhos à igreja. Também do fato dos sacerdotes terem necessidade de se preparar para ensinar, porque se você começou uma família, você tem que estar pronto para assumir essa família na íntegra, né? Então, é muita coisa mesmo a se pensar, e esse chamamento aí para que os irmãos se lembrem da igreja como a casa necessária na vida de todo mundo, dos seus filhos. É muita coisa que a gente tem que pensar. Anair, só para aproveitar aqui, sim, vale a pena também falar o que está lá em Provérbios 22:6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, né? Exato. Ensina a criança no caminho. Então, subentende que você precisa estar junto, né? Então, isso aí é algo que Deus nos deixou também como... Com certeza. Nós vamos partir para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes para que nós possamos ouvir muito mais que já está preparado para você. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto, elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. O Mercado Alvorada está sob nova direção e agora ele passa a se chamar Bem Supermercado. Ainda estamos em fase de reestruturação. Chegamos para atender você e sua família com a qualidade que merece e com ofertas imperdíveis. Temos frutas e verduras frescas todos os dias. Nosso açougue tem cortes especiais para todos os gostos. A padaria está literalmente dos sonhos, bem recheada todos os dias. E às sexta-feiras temos pizza da casa, super saborosa e com aquele preço que vocês amam. E o mercado está repleto de produtos com ampla variedade. E fazemos entregas nas proximidades. Bem Supermercado, Rua Bela Vista, número 125, bairro Alvorada. 999753949.
Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M, e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudiocoesmudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. E aí, estamos aqui na VH, esse aqui é o Vitor, e ele vai dar um trato aqui nessa cabeleireira aqui. Vamos acompanhar? Vamos lá, Vitor? Vamos lá. Vitor, quais são os tipos de serviço que você faz aqui? A gente faz luzes, a gente fecha com alisamentos também, né? Trabalhamos com isso. A gente também fechamos com pigmentação. Hoje tá muito em moda aí o pessoal fazer a barba trabalhada, fazer o corte. O pessoal costuma muito imitar o pessoal do futebol aí, Vini Júnior. Você faz esses cortes tudo, Vini? Sim. O cliente chega com o modelo aqui, a gente faz aquele modelinho para deixar no jeitinho que ele gosta, né? Guardinha na régua, desenho, com certeza. Tudo isso você faz. Sim. Aí, pessoal, esse foi o corte aqui da VH do Corte, meu amigo Vitor. Vitor, pra quem quer agendar aí um corte, como é que faz? Fala o telefone. É no meu telefone 99651-3439, aqui na rua Duque de Caxias, 468, bairro Alvorada. É isso aí, galera. E agora em diante, quem vai estar cuidando aqui do meu cabelo vai ser o Vitor. E o nosso podcast hoje fala sobre a crise da masculinidade, quando os homens abdicam da sua missão como sacerdotes do lar. Será que isso tem acontecido? Pelo que vimos até agora, tem muita coisa acontecendo, mas nós vamos perguntar agora ao presbítero Deosuíto algo também importante. Nós estamos formando homens fortes ou homens apenas entretidos, distraídos e emocionalmente infantilizados? Exatamente, nós estamos formando homens descompromissados, né? Homens que só olham para eles mesmos. Interessante a gente falar que isso é até no âmbito da própria igreja, né? No âmbito cristão, infelizmente. Mas o cerne de tudo isso está lá na base, né? Lá na infância da criança, que tem acesso a informações inadequadas, que tem uma educação muito permissiva. Então, a partir do momento que ele não tem um direcionamento, que ele recebe informações, uma carga de informações que não é adequada para ele, ele não vai ter discernimento para direcionar a vida dele para tomar uma decisão dentro daquela situação onde ele se encontra. Então, a ausência dos pais, acesso a informações inadequadas, tudo isso fomenta para que nós tenhamos esses homens com essa característica que você nos falou aí. Bem, pastor, qual o impacto de uma geração de pais espiritualmente omissos da identidade emocional e moral dos filhos?
Já estamos colhendo esses frutos não muito bons, né? Porque uma geração de homens fracos. Eu tenho visto, as pessoas me confirmam, que tem homens pagando até R$80 mil para poder participar de um evento, que estão dizendo para ele, você vai participar desse evento e você vai voltar sendo um melhor pai, um marido, um servo de Deus melhor e assim por diante. E a pessoa vai lá, mete a mão no bolso, paga R$80 mil para participar de um episódio aí, vai pro mato, aquela coisa toda. Isso aí, para mim, só confirma essa informação de que vivemos uma geração em que os homens são fracos demais, né? Homens que não sabem levantar a cabeça e correr atrás do prejuízo, de olhar para sua família e reconhecer que, eu errei aqui, vamos seguir por esse outro caminho, vamos buscar a orientação de Deus nisso, né? Então, eu estava lendo aqui a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 13:11, o apóstolo diz, quando eu era menino, falava como menino. E depois ele complementa, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, né? A Bíblia está falando aí dessa questão da maturidade, né? Tanto emocional como espiritual. Ora, se nós temos que chegar a essa maturidade, então nós temos que fomentar esse desenvolvimento correto das nossas crianças, nossos adolescentes, dos nossos jovens, porque essa história de nós termos membro de igreja, jovens de 30 anos de idade, que ainda está dentro de casa, dando trabalho para os pais, e que não se preocuparam com a vida, com a sua formação, não se preocupam em desenvolver, e só quer saber de quando muito vai na igreja no domingo, acha que está ali levantando a mão, tal. Isso aí é fundamental, é tudo para ele. Eu digo, puxa, nós estamos perdendo uma geração que poderia estar dando muito mais, né? Construindo muito mais, mas nós estamos vivendo uma geração de homens muito fracos, homens que não querem responsabilidade de nada. Isso aí é muito preocupante. Se recusam, né, pastor, as responsabilidades da vida adulta. Exatamente, né? A questão do Peter Pan, né? O camarada não quer seguir prolongando a adolescência, quer prolongar essa adolescência, a juventude dele até onde der, e esse até onde der, sei lá, até onde vai, né? Então eu me recordo que eu tive um professor de faculdade que os filhos dele já eram adultos, mas estavam em casa e o pai bancando. E de repente o pai teve um piripaque, foi-se embora. E esses filhos? E agora? O cara acostumado a ter comidinha na boca ali, o cara com 30 anos de idade ali, vivendo às custas de pai e mãe, né? Então, essas coisas me preocupam. Me preocupam porque nós precisamos de homens fortes. Gente, é tanta coisa. A gente fica aqui ouvindo os relatos, ouvindo as respostas e pensando, meu Deus, para onde que isso aqui vai dar? Né? Porque o buraco é muito mais profundo do que aquilo. Nós estamos conversando muito rapidamente, é pouco tempo,
mas existe muita coisa, a ausência do pai, a ausência das mães, as mulheres na igreja que não, por exemplo, instruem as mulheres mais jovens, como o apóstolo Paulo disse que deveria acontecer. Aí nós vemos mulheres despreparadas, homens muito mais despreparados, e continuamos como que o pastor colocou, os homens, já homens dentro de casa, agindo como não tivesse nada mais para fazer, a não sei esperar que algo caia do céu para tomar alguma posição. Então, isso vai deixando a gente meio assim, impactada e preocupada também. Existe uma diferença entre liderança masculina saudável e autoritarismo? Como é que um homem pode liderar sem se tornar controlador? Qualquer um dos três pode começar aí. Então, isso aí já foi falado aqui hoje, né? A questão de liderança que serve. A liderança autoritária tem a ver com aqueles que gostam apenas de impor. E aí, quando você pega um adolescente, ou uma criança mesmo, que já está naquela fase de por quê? Né? Mas por que aquela lâmpada é assim? Por que é assim? Né? E se você pega um autoritário que diz, no tempo certo você vai aprender isso, né? E já corta a criança. O autoritário não está preocupado com o resultado do desenvolvimento de ninguém. Ele está preocupado apenas em ver as suas ordens sendo cumpridas. Sendo que a liderança saudável, ao contrário, tem a ver com aquele que age com amor, que serve, que mostra o caminho, que busca resultados, né? Sim. Isso tem a ver com a liderança saudável. Eu coloquei uma pergunta aqui, e aí eu quero até mudar aqui. O que a cultura atual ganhou e o que perdeu? Se é que ela ganhou alguma coisa, ao desconstruir completamente os papéis tradicionais masculinos dentro da família. Porque os homens agora, vamos respeitar, mas estão com a fama. É totalmente assim. Se possível, tá bom. Se der certo, ok. Se não der, você vai por outro caminho. Quem quer começar? Posso começar. Vamos tentar tirar alguma coisa proveitosa disso. Eu acho que de um tempo para cá, algumas coisas mudaram, vamos dizer assim, até para melhor. A gente olha as pessoas, a questão do próprio direito da mulher, algumas pessoas não entendiam o que é cuidar de uma mulher, confundia o autoritarismo com cuidado. Então, assim, existe uma preocupação, até mesmo do próprio mundo, com relação algumas pessoas, algumas crianças, com alguns elementos que fazem parte da sociedade. Então, hoje isso está muito enfatizado, o cuidado, o amor. Antes, por exemplo, até para você estacionar seu carro hoje, tem uma vaga para uma pessoa, né, que é própria para uma gestante. Então, existe essa sensibilidade do mundo com relação a antigamente, que antes não existia. Né? A gente não existia. Agora, o que se perde com isso? A gente desmonta aquilo que eu tinha falado no começo, desmonta toda a estrutura familiar. Porque, pelo que nós vimos na palavra de Deus, o homem é colocado ali para ser responsável pelo lar. Né? Então, a partir do momento que ele é atacado, a partir do momento que ele é tirado a sua força, a sua condição de prover, de cuidar, de amar, de direcionar, lógico, isso contando com essa natureza dele de se adequar também a isso, porque o homem, vamos falar a verdade, ele é um bicho folgado. Se você deixar, ele se acomoda. Então, quando a mulher ela veio com essa força para tomar o espaço, você vê que os homens não lutam. Eles não criam um enfrentamento contra a mulher. Para ele é bom. Você vai, né? Vem me ajudar aqui, vem me ajudar a pagar as contas, vem me ajudar a cuidar dos meninos. Vamos. E ele vai, naturalmente, ele vai recuando. O senhor diria, então, que a mulher está meio culpada nessa história? É porque ela tem essa natureza, né? Ela tem essa natureza. A mulher, ela é muito forte. Então, assim, só que o problema é que o homem, em vez de usar essa força em prol da família, ele usa essa força recuando.
né? Instigando. Em vez de somar, em vez de somar a força do homem com a sabedoria da mulher para cuidar da família, o homem não, ele sai e deixa o espaço ali vazio. Tem até uma frase que diz assim que filho folgado não tem dó de pai frouxo. É porque, naturalmente, o filho, no masculino mesmo, ele é meio folgado. Então, ele tem muito trabalho com ele. Então, assim, o que a gente perde? A gente perde tudo aquilo que a própria palavra nos ensina, que é cuidar do lar, que é cuidar da esposa, cuidar dos filhos, direcionar os filhos na palavra. Lá em Jeremias 1:5 fala que Deus, ele escolheu e Deus, ele direcionou até mesmo antes do filho nascer. Então, quando você se propõe a ser pai, você está assumindo um compromisso não com a sua família, você está assumindo um compromisso com o próprio Deus, sim, que te deu aquele filho. Então, quando você abre mão disso, pela própria cultura que impõe essa força para derrubar, vamos dizer assim, o lugar do homem na família, você desmonta toda essa estrutura. Como eu falei, eu tenho 2 filhas. Elas têm muito ciúme de mim, mas muito. E eu achava que eu era uma pessoa bem aperfeiçoada, uma pessoa que era marcante, mas na verdade esse ciúme fui entender depois, porque elas têm a consciência da minha importância dentro da minha casa. Então esse ciúme não é porque o pai é bem, vamos dizer assim, apessoado, vamos dizer assim, que eu tenho um pai bonito. E né? Não é isso. É porque elas sabem a importância, porque se um dia eu cair, eu levo tudo junto. Então, eu tenho certeza, meninas, que o pai também, vocês acham o pai bonito. Eu tenho certeza disso. Entendeu? Então, esse ciúme vem disso. Vem dessa preocupação, que elas têm a consciência da responsabilidade que eu tenho dentro de casa. Então, a partir do momento que eu saio, a partir do momento que eu abandono, eu largo tudo, desmorona tudo, cai tudo, porque tem muita coisa que está sobre os nossos ombros. Então, você perguntou o que a gente perde? A gente perde a própria família, né? A gente perde praticamente tudo, vamos dizer assim. Tem mais aí? Tem mais aqui? Tem mais aqui? Posso mandar para frente? Então, vamos lá. Como um homem pode assumir seu papel espiritual no lar depois de anos de ausência, erro ou negligência? Jadir, começa assim. Vamos lá. Primeiro tendo humildade, né? Reconhecer, né, os erros. Isso aí faz parte do processo de restauração do todo aí, né? Reconhecer os erros, pedir perdão, né, por aquilo que errou, dar o nome àquilo que errou. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, peço perdão, né? Consertar a vida, né? Ter essa cura pessoal primeiro, para depois você ter também essa consistência naquilo que você, a partir deste reconhecimento, você quer fazer dali por diante, né? E aí, sendo exemplo, né? E muitas vezes vai bater a sua porta aquele passado também, né? A ausência que muitas vezes você teve aí durante muito tempo da sua vida. Então, a consistência tendo bons hábitos, orando, né, pela sua família, abençoando a sua casa, orando pelos seus filhos e tendo constância nisso, né? Creio que o próprio Deus, né, ele através do seu Espírito Santo vai te habilitar a que você reconheça tudo isso e dali por diante vai te ajudar a ser um bom pai. Perfeito. Olha só, gente, nós estamos chegando aí ao final desse momento especial com os homens, com os pais. Todos aqui são pais, graças a Deus, sacerdotes do lar, né? E isso para nós é uma alegria de poder recebê-los aqui. Nós temos uma pergunta final e eu gostaria de começar aqui com o presbítero, depois diácono Jadir e o pastor finalizando aqui. Se a masculinidade continuar em crise pelas próximas décadas, né? Pensando aí se Jesus já não tiver voltado, né, minha gente? Porque o negócio está bem aí às portas. Se a masculinidade continuar em crise pelas próximas décadas, como será a próxima geração de famílias, casamentos e filhos? Eu sou bem pessimista com relação a essa pergunta, irmã. Eu não vejo, a irmã falou assim, se continuar, eu acho que vai continuar. Nós vamos continuar caminhando para esse abismo. Eu sou bem pessimista nesse sentido. Eu não vejo melhores, eu não vejo as pessoas tomando consciência
para tomar uma atitude, para retomar a família, para retomar o cuidado, para que os homens retomem as suas forças. Eu, sinceramente, eu não vejo perspectiva. Agora, eu creio também que existe um remanescente fiel. Eu creio que aqueles que entenderem o seu papel, né, que é o papel do sacerdote, a importância que ele tem. E uma coisa muito interessante que tem que dizer aqui, a Bíblia diz que aquele que muito é dado, muito também será cobrado. Então, se você olhar para sua esposa, o valor que ela tem, se você olhar para os seus filhos, o valor que ele tem, você vai entender que quando você rejeita, quando você maltrata, quando você não cuida, você está desprezando o próprio Deus. O próprio Deus, você não está desprezando pessoas, você está desprezando aquele que te deu aquelas pessoas de presente. Então, algumas, não muitos, algumas pessoas, que a gente chama de remanescente, vamos dizer assim, eles vão entender a importância, eles vão se apegar à palavra, eles vão cuidar da sua família com humildade, eles vão ser servo, como nós falamos aqui, mas acima de tudo, o homem, essa questão da masculinidade, ele tem que entender a importância dele. Quando você entende a importância, você se submete. Lá no meu trabalho, às vezes, algumas pessoas, às vezes, se submetem, às vezes tem pessoas que são humilhadas, às vezes os amigos nos humilham, mas eu não consigo me dobrar diante da minha família. Eu não consigo ter humildade dentro da minha família. Quando tem um entreveiro lá em casa, quando tem uma briga entre eu e minha esposa, as minhas filhas vêm a mim. E aí, que horas que você vai pedir desculpa para minha mãe? Eu falei, filha, mas ela quer... Elas não querem saber, porque elas dizem, você quer ser presbítero, você quer cuidar de uma igreja, você quer cuidar de pessoas e não consegue resolver um problema com a sua esposa dentro da sua casa. Então, o que elas estão dizendo? A iniciativa é sua. É você que tem lá e você que tem que resolver. Seja pedindo desculpa, seja se submetendo, o importante é que a gente resolva. Mas isso são apenas para aqueles que creem, acreditam e se apegar na palavra de Deus. É verdade, as consequências disso é um desastre total, né, para a família, né? Casamentos muitas vezes tardios, como o pastor já mencionou, né? Ou às vezes nem existir casamento. Os divórcios também provavelmente iriam aumentar muito e de repente muitas mães hoje que são mães solo, como falam, tem bastante, né? Vão aumentar ainda mais, né? Por conta dessa crise da masculinidade aí, né? E os casamentos que tiverem também provavelmente vão ser casamentos por contrato, né? Por conveniência, né? Enfim, por às vezes querer um resultado e não vai ser propriamente por aquilo que o próprio Deus diz para ser o casamento, né? E também a sexualização precoce, né, das crianças também, acredito que isso aí seria uma grande consequência, um prejuízo assim tremendo. E pensando em filhos, né, eu tenho 2 filhos que eu amo muito, inclusive quero aproveitar a oportunidade de mandar um beijo para os meus filhos, para minha esposa também, que a amo muito. E acontecendo isso, filhos sem identidade, né? Não tem um referencial e muitas vezes o que acontece hoje, estão buscando referências em youtubers, influencers, em músicas, né? E eu tenho falado isso para os meus filhos. Presta atenção nas músicas que você está ouvindo. Que querendo ou não, cantando, você vai aprendendo e aquilo ali vai entrando na sua mente como algo normal, o nada a ver, né? Nada a ver. Hoje os adolescentes falam muito isso, né? Nada a ver. Então tem tudo a ver, né? Então obedeçam os seus pais hoje, ainda quando tem tempo, né? Exato. Isso aí com certeza Deus vai prolongar seus dias de vida na terra. O Senhor mesmo te dá. Amém. Amém. Muito bem. Eu quero ir um pouquinho na teologia bíblica aqui, só para lembrar a todos, por mais que as gerações vêm, passam, cada uma com as suas tristezas, cada um com as suas dificuldades, e a geração atual, que a gente chama de
essa geração que vive numa fragilidade emocional, uma geração muito visual, de estar ali no celular, na internet, né? E aí os pais chegam e se desesperam porque, puxa, eu estou perdendo meus filhos para a internet, estou perdendo meus filhos para isso, para aquilo. O presbítero citou ali que ele acha que realmente é uma situação já perdida, né? E isso, às vezes, para nós, povo de Deus, pode causar um espanto, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que em todas as gerações teve essa discussão. Todas as gerações teve suas lutas, suas dificuldades. E por que geração após geração, ainda estou aqui, o Jadir está aí, o presbítero está aí, a Anaí está aqui? Porque a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, palavras do Senhor Jesus. Eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que é a palavra de Deus? O que o Senhor Jesus está dizendo para nós? Que em qualquer geração, por mais triste que pareça para nós essa geração, por mais cheia de complicações que seja essa geração, Deus não muda com as gerações. Deus é o mesmo. E é o Senhor Jesus que está dizendo que o Espírito Santo é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, senhores pais, ore pelos teus filhos para que o Espírito Santo esteja fazendo a obra do coração deles. Amém. Amém? Amém. Bem, esse foi mais um podcast Sintonize com Cristo. Agradecemos a presença dos nossos convidados e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Bem Supermercado, Bairro Alvorada, 9975-3949. Nova Moda, 9913-0368. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra, Rua Luiz Getaldo da Costa, 978, CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso. Levando a palavra de Deus, fé e esperança para a sua família.